40 anos. Aliás, esse dia tá cada dia mais próximo. E há 3 anos eu voltei a brincar, diariamente. E brincar mesmo, sabe? Tem os dias dos jogos de mesa, algo que antes eu não curtia de nenhuma forma. De jogar stop, lembra daquela brincadeira nome, fruta, carro, cidade? De jogar Uno, pular corda, adivinhar. Inclusive já teve dias até de maquete e massinha. Sim, senhores. E eu criei esse hábito com meu namorado, que é uma pessoa que é dedicada ao esporte e que também ama brincar, é uma pessoa super lúdica, que tem um bom humor lá em cima e é também uma pessoa muito criativa. Fora isso, nesse meio tempo eu passei a ter animal de estimação, e quem tem animalzinho de estimação em casa ou criança sabe que brincar ou se meter em alguma brincadeira acaba sendo uma constante na rotina. E quando eu comecei a perceber as mudanças positivas que voltar a brincar me trouxe, eu quis saber se esse ato em si causa alguma coisa no nosso cérebro, sabe? E sim, ao longo dos últimos anos, diversas áreas da ciência têm se dedicado a pesquisar sobre brincadeiras e principalmente brincadeiras na fase adulta. E olha que forte, gente! Alguns psiquiatras e historiadores afirmam que os grandes criminosos da história apresentaram uma enorme carência de brincadeiras na infância. E segundo o pesquisador Stuart Brown, a base da confiança humana é estabelecida a partir dos sinais de brincadeira, do tom de voz, dos gestos corporais, de expressões faciais. E infelizmente a gente começa a perder esses sinais, na nossa cultura, na nossa sociedade, a partir do momento que a gente vai crescendo. O sistema em que a gente é inserido depois de adulto faz com que muitas vezes a gente dedique 8 horas do dia ou mais para atividades que a gente não gosta. E quando a gente gosta, dificilmente essas atividades deixam um lado lúdico para a gente lidar todos os dias. E aí que esses mesmos adultos começam a criar filhos com uma agenda de coisas muito importantes, em geral coisas que eles não tiveram acesso à infância, como aprender inglês, natação, balé, que são coisas muito boas, mas que coloca a brincadeira como algo que, se sobrar tempo, essas crianças vão fazer. E é por isso que os adultos gostam tanto de viajar e de planejar férias. Porque tirar férias e viajar é o mais próximo que um adulto consegue chegar do ato de brincar. Quando você viaja para um lugar de acampamento ou de natureza, por exemplo, seu cérebro está lembrando ou se conectando com aquela cabaninha da infância. Quando você está num lugar novo ou diante de uma nova cultura, o seu cérebro está se conectando com o seu lado explorador, com o caçador de tesouros que um dia você foi. É por isso que brincar precisa estar no cotidiano do ser humano, independente da idade. Mesmo que a gente esteja mergulhado em compromissos, em trabalho, em atividades. E quando a gente vai negligenciando essas atividades lúdicas, a gente começa a prejudicar inclusive a nossa saúde mental. Depressão, crises de pânico, isolamento, solidão, medo, ansiedade. Todas essas doenças do nosso dia a dia, elas estão relacionadas com a correria, com o estresse, com preocupações, com cobrança, com competições, mas também com a falta de brincar, com a falta de usar o nosso lado lúdico. A nossa capacidade de brincar, ela está ligada muito com a nossa capacidade de imaginar. E os psiquiatras dizem que isso é tão importante para o nosso equilíbrio emocional que o nosso próprio corpo já produz naturalmente essas funções, Quando a gente dorme, a gente sonha. O sonho é um grande estímulo de imaginação. O sonho nada mais é do que uma brincadeira livre, sem censura. E esse é o ponto, Depois que a gente cresce, a gente tem medo da censura, a gente tem medo do olhar de reprovação do outro. Quantas vezes você já evitou lançar uma ideia criativa numa reunião por medo de ser ridicularizado? Brincar parece que virou uma coisa muito grave. Ter ideias bobas parece que virou uma coisa muito inadequada. A gente aceitou naturalmente a ideia de deixar de brincar depois que a gente cresce. E muitas vezes a gente justifica isso com é que não sobra dinheiro. Mas tem muitas atividades lúdicas que não precisa de centavo algum. Sem brincar, sem estimular o nosso humor, sem estimular a nossa leveza, o dia, a vida ficam muito pesados. Sem contar que a criatividade nada mais é do que a nossa inteligência se divertindo. E aí eu te pergunto, há quanto tempo a sua inteligência não se diverte? Apenas pensa.